Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise do Lar Espírita Alta de Souza, de Sinop, Mato Grosso. Estamos nos reunindo hoje mais uma vez para a gente fazer o nosso evangelho semanal. Hoje nós vamos estar entrando no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Perdoai para que Deus os perdoe, que é uma das atitudes mais difíceis que nós temos, que nós praticamente não conseguimos tomar essa atitude do perdão, né, no nível que a gente se encontra no planeta Terra, porque toda vez que nós somos magoados, que alguém faz um grande mal para nós, nós temos muita dificuldade em perdoar. E nós vamos ver por que a necessidade que nós temos do perdão, dentro da visão espírita, né, que faz com que a gente aprenda que nós já vivemos outras vidas, que nós já cometemos outros erros também, que muitas vezes aqueles erros que vêm para nós, das pessoas que cometem, para nós já fizemos anteriormente. Então, somente a visão espírita, ela é capaz de mostrar para nós o porquê da necessidade que nós temos de ter o perdão. Primeiro, para buscar um pouco de paz interior, né? Porque quem não perdoa vive num mundo de insatisfação íntima. E quando nós perdoamos, nós nos sentimos livres e seguimos adiante com a nossa vida. Então, nós vamos refletir um pouquinho. Lembrando que agora, hoje é dia 15 de fevereiro, né, 2021, dia 20 de fevereiro, agora no próximo sábado, se iniciam as nossas aulas, a nossa Escola de Estudos Espíritas. Para quem quiser conhecer um pouco a doutrina espírita, quiser conhecer até o porquê que nós devemos perdoar as pessoas, não é? E também de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, o que fazemos aqui nesse planeta, nessa passagem tão rápida, que todos nós estamos indo ao encontro da nossa desencarnação, todos nós iremos morrer, como dizem o termo aí, embora na doutrina espírita a gente aprenda que a morte não existe. A vida continua, o corpo apenas perece, mas o espírito continua com as suas vivências, com os seus relacionamentos, com as suas afinidades do lado de lá. Então esse é um dos motivos que nós devemos aprender o porquê que nós temos que perdoar as pessoas, para que nós não nos encontremos com elas do lado de lá e os ódios continuem anos, décadas, séculos, sem fim. E aí nós trazemos problemas obsessivos graves para a nossa casa, para a nossa vida. Então, dia 20 de fevereiro, às 17h45, no sábado, lá na nossa casa, aqui embaixo do box de informações eu vou deixar telefone, e-mail, para vocês entrarem em contato para dar o nome, para irem lá estudar. O curso é totalmente gratuito, no único intuito de fazer com que nós saibamos quem somos. Qual é o objetivo da nossa jornada de estarmos aqui nesse planeta Terra, tá certo? Então vamos nos preparar para a gente fazer a reflexão do Evangelho hoje, capítulo 10. Você que faz aí com a família, né? Pode estar reunindo a família, chamando o pessoal para fazer, coloca a garrafinha de água na mesa. Você que faz sozinho, aparentemente sozinho, porque nunca estamos sozinhos, no mínimo estamos com o nosso mentor. E o Cristo sempre estará conosco com a sua vibração amorosa. Também você vai indo para o seu cantinho, já coloca a sua água ali do seu lado, para que teu mentor possa estar junto ali e fluidificar, e a gente possa fazer alguns minutos de reflexão sobre esse evangelho. Tá certo? Vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do teu evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os seus ensinamentos, mas acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá para o nosso slide, né? Capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Nós vamos falar um pouquinho sobre perdoar para que Deus vos perdoe. E depois, na semana que vem, a gente fala sobre o perdão das ofensas. Então, as bem-aventuranças de Jesus, ele dizia assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aí nós perguntamos, o que é a misericórdia? Qual é essa atitude que nós devemos ter? E que nesse planeta a gente tem bem menos, né? A gente quase praticamente não tem misericórdia com as pessoas, porque nós temos uma personalidade muito egoísta, né? Nós pensamos primeiro em nós,
na nossa família. E qualquer pessoa de fora que nos magoe, nós temos uma grande dificuldade em ter essa atitude de perdão, essa atitude de misericórdia com as pessoas, como se nós não fôssemos, né, necessitados de misericórdia também, de misericórdia divina. Não é? Porque todos os dias nós cometemos erros. Nós aprendemos, e vamos falar sempre no nosso evangelho, já vamos começar falando nesse aqui, né, nessa reflexão logo em seguida, que existe um mandamento maior, que é o que dirige o universo e, por consequência, é a lei também que dirige o planeta Terra, que é a lei da fraternidade, que foi trazida pelo Cristo, e é o mandamento maior do universo, que é qual? Qual? Vamos falar de novo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo nada mais é do que querer para o outro aquilo que você gostaria para você. Então a lei divina, a lei que rege o planeta Terra, que foi trazida pelo Cristo como a única lei de felicidade, que é a lei da igualdade e fraternidade que deve reger o planeta Terra, que vai reger porque é o que rege todos os planetas no universo e que nós temos que aprender, é a única que nós devemos seguir. Porque nós somos seres endividados, nós não somos seres bons. Nós somos seres bons. Quem é bom aqui? Não é. Vê durante o dia se você não transgrediu essa lei. Só essa. Vamos pegar a segunda parte, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas a segunda parte. É o próximo como a si mesmo, ou seja, fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Durante o dia. Imagine as suas atitudes durante o dia. Quantas vezes você fala mal de alguém, você quer prejudicar alguém, você deseja o mal para alguém, você faz fofoca de alguém, você faz maledicência, você critica, você ironiza. Você é bom? Não é. Você precisa de misericórdia de quem? Em primeiro lugar, da misericórdia divina. Do perdão do Criador todos os dias. Porque você transgride as leis? Transgride as leis. Todos os dias. Então, enquanto você não for 100% correto, porque não vale ser 99%, 99% não vale, tem que ser 100%, não é assim? Porque aquele seu 1%, igual daquela música que fala lá, meu 1% vagabundo, não tem aquela música? Aquele 1%, seu lado que não presta, é aquele que te leva pro buraco. Porque por 1% de erro que você faz, você pode cometer um grande desatino. Não é assim? Então não adianta ser 99% correto. A nossa busca é de sermos 100% corretos. E para sermos 100% corretos, como Cristo foi, como Ele veio demonstrar para nós isso, nós temos que, dia após dia, buscarmos seguir o mandamento maior. Fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Você gostaria que falasse mal de você? Não, né? Então não faz. Gostaria que fizesse fofoca de você? Não, né? Então não faz. Gostaria que criticasse você nas suas atitudes? Não, né? Então não critica o outro. Gostaria que passasse a perna em você? Não, né? Então a gente não faz isso com o outro. E aí as outras pessoas fazem conosco alguma coisa. Mas nós não somos bons. Então nós temos que agir de misericórdia. Gostaria que a pessoa do lado de lá, que fez alguma coisa para você, você fez para ela, que ela tivesse misericórdia com você? Que você realmente, de repente, se arrependesse, precisasse de um perdão, precisasse de uma misericórdia? Porque você comete erros todos os dias. Aí aquela pessoa que você falou mal, que você prejudicou, ela chega um dia para te cobrar. E você não ia pedir misericórdia para ela. Você gostaria que ela estivesse com você? Quando você se arrepende? Porque alguma coisa de errado você fez na vida que um dia você se arrependeu. Todos nós. Não adianta. Aqui, planeta Terra não é planeta de anjo, não. De gente boazinha. De gente ruim mesmo. Ruim, egoísta. Então, alguma coisa você fez e você se arrependeu. Gostaria que aquela pessoa que você prejudicou te perdoasse? Agisse com misericórdia? Gostaria, né? Então, você tem que fazer a mesma coisa. É assim, ó. A situação é casada. Esse que é o negócio. A questão é assim. É um depende do outro. Nós temos que aprender a nos respeitarmos, a nos amar. Se não consegue amar, no mínimo suportar. Certo? Porque é o início. O amor vem depois. Primeiro começa a parte, primeiro eu suporto a pessoa, depois eu começo a gostar. E lá um belo dia, né, daqui a alguns milênios, a gente aprende a amar. Mas a gente vai aprender a amar? Vai aprender a amar a partir do respeito e da observação das qualidades da outra pessoa que a gente começar a ter. Porque a gente tem mania de enxergar só defeito, como se a gente não tivesse. Porque tem uma parte do evangelho lá que fala também, né? Do argueiro do olho, né? Você enxerga o cisco no olho do próximo, mas não enxerga a trava que está no seu. E nós vamos falar sobre isso também. Então, todos nós temos defeito. A partir do momento que a gente tem defeito, a gente não pode ficar criticando os outros. Então, a gente tem que agir com o quê? Com misericórdia. Como diz aqui, ó, é o esquecimento e o perdão das ofensas.
Porque você gostaria que acontecesse isso com você. Se você fez a coisa errada para alguém, você gostaria que a outra pessoa te perdoasse. Pensa aí na sua jornada, desses anos todos da sua vida, aí se não tem alguma coisa que você fez, que você magoou alguém. Porque a gente magoa sim. A gente magoa, a gente engana, a gente trai, alguma coisa a gente apronta na nossa jornada. E que se a gente pudesse voltar atrás, não faria mais, porque a gente amadureceu, porque a nossa jornada de vida, né, o passar dos anos, que são as experiências, que eu costumo dizer que o passar dos anos não é envelhecimento, é experiência da alma. O corpo sim, né? O corpo vai envelhecer que nem roupa. Roupa envelhece, eu não posso usar a mesma para sempre, não é? Então, nosso corpo, que o nosso espírito habita, também não vai usar, o espírito habita um corpo que tem prazo de validade. Ele vai envelhecer, a gente vai ter que jogar fora, né? Em terra, lá, 7 palmos, debaixo da terra, como dizem por aí. Mas o espírito continua imortal. E nessa jornada que a gente teve nessa vida, de experiências, nós prejudicamos, magoamos pessoas. Se a gente pudesse voltar atrás, a gente gostaria que elas o quê? Nos perdoassem. Que agissem com misericórdia conosco. Porque nós cometemos erros sim, e nos arrependemos. E muitas vezes não tivemos oportunidade, ou até não tivemos coragem, não é? De voltar e pedir desculpas para essas pessoas que a gente magoou, que a gente ofendeu em todos os níveis. Porque falar mal, criticar, fazer fofoca, tudo tá errado. Fora as grandes coisas, né? De enganar, de trair, de matar. Então, nós precisamos de misericórdia sim. Então, nós temos que ter com o próximo. Porque o primeiro passo começa em nós. A mudança que se quer ver na vida, esse ditado é muito sério. A mudança que você quer ver na sua vida começa em você. Nós é que temos que ter a primeira atitude e dar o primeiro passo. Então, nós estamos estudando o Evangelho, estamos estudando a doutrina espírita e nós aprendemos que nós temos que dar o primeiro passo nas atitudes corretas que nós devemos tomar. Então, a misericórdia é o esquecimento e o perdão das ofensas. A pessoa te magoou, a pessoa te ofendeu, você tem que fazer o esforço para perdoar, porque você também faz a sua parte errada, né? E ela é própria de uma alma elevada. Quando nós começamos a aprender que nós devemos nos melhorar, começamos a aprender o verdadeiro sentido da vida, por que nós estamos aqui nesse planeta, de onde viemos, para onde vamos, e que o único objetivo é a evolução espiritual, é de nos tornarmos seres melhores, exercitarmos a fraternidade uns com os outros para transformarmos o planeta num lugar melhor para se viver, nós vamos elevando a nossa alma, melhorando os nossos sentimentos. Então, a misericórdia, ela é própria da alma elevada. Imagine você conseguir perdoar alguém, né? Já perceber que você está muito melhor que a grande maioria, que você está se elevando nos seus sentimentos, que é o nosso único objetivo é esse. Nós não podemos ser animalizados por toda a eternidade, por toda a vida. Tá sempre com ódio, sempre com raiva, sempre prevenido. Não. Nós temos que buscar a elevação dos nossos sentimentos. De encarar os nossos irmãos com mais amor, com mais fraternidade, com mais carinho, como crianças ainda que cometem erros, assim como os espíritos evoluídos, nossos mentores, o próprio Cristo e o Criador nos considera como crianças as nossas atitudes. Quando Jesus desencarnou e ele olhou para aquela população e ele falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele nos chamou de quê? De crianças espirituais, porque criança que não sabe o que faz. Mas ele sabia que nós iríamos melhorar. E estamos melhorando, porque o Evangelho ele deixou aí, há 2021 anos, nós temos acesso aos ensinamentos dele. Uma criatura tão fantástica, um ser tão evoluído que mudou o calendário. Nós temos que prestar muita atenção nessa história, porque é tão fantástica a passagem do Cristo pelo planeta que ele mudou o calendário. Tão verdadeiro que ele é, que todo o recado que ele trouxe é tão verdadeiro e tão sério para a mudança da nossa conduta espiritual que ele mudou o calendário. Você conhece um outro ser que mudou o calendário do planeta? Você sabe que o nosso calendário é separado em antes de Cristo e depois do Cristo. E mesmo quem não acredita no Cristo, mesmo quem caçou do Cristo, mesmo quem não segue os ensinamentos do Cristo, é obrigado a seguir o calendário depois do Cristo. Cristo mudou o calendário do planeta porque ele causou um impacto no planeta, porque todos sabem que foi verdade e que é verdade o recado que ele trouxe. A gente só não quer seguir, porque nós somos teimosos, orgulhosos, egoístas, preguiçosos, não queremos sair da zona de conforto. Mas não precisa, né? Você sabe que a vida vai ensinando a gente a baixar o nosso topete. A gente vai ficando mais dócil através do quê? Da dor. Porque Jesus trouxe o ensinamento do amor, para a gente começar a ter as atitudes por conta própria, mas a gente não quer. Mas existe uma lei chamada de ação e reação
plantio e colheita, para ficar mais fácil de entender, né? Aquilo que eu planto eu tenho que colher. Então, se a sua vida não está boa, o que é que você está colhendo? Alguma coisa que você plantou. Se não foi nessa, foi em outras encarnações, que é o que a doutrina espírita nos ensina. Nós já vivemos muitas vidas do passado e iremos viver tantas outras no futuro. Então, se a vida não está boa hoje, a gente não está colhendo o que a gente gostaria, porque a gente não fez um bom plantio no passado. Agora, a vida é uma eterna colheita, um plantio e colheita. O que a gente vai plantar para hoje para colher amanhã? Então, a gente tem que se esforçar em mudar nossas atitudes. Vamos começar a plantar o quê? Misericórdia, começar a jogar a sementinha do perdão, da tolerância, da paciência, para que no futuro a gente possa colher tudo isso. Porque a sementeira, o que vai brotar da sua sementinha, é a mesma coisa que você plantar. Você vai colher lá, exatamente, colheu paciência? Vai ter paciência. Plantou felicidade? Vai colher felicidade. Plantou tolerância? Vai colher tolerância lá na frente. É assim. Então nós temos que escolher. Ah, eu posso mudar o meu destino? Claro. Depende do que você plantar hoje, você vai colher amanhã. É assim que a gente faz o nosso destino. Mas dá preguiça, né? A gente tem preguiça de agir no bem, a gente quer passar a perna nos outros, a gente quer magoar as pessoas, a gente quer trair, a gente quer enganar, a gente quer fofocar, quer criticar, achando que você, né, é perfeito. De certo que é o último biscoito do pacote, como dizem por aí, que todo mundo tem que admirar, que acha a pessoa mais perfeita do mundo. Não é. E a vida vai te ensinar. Se a gente continuar nessa teimosia, a vida, e já está mostrando, né? Toda essa mudança global que nós estamos tendo também é o próprio Criador dando um puxão de orelha. Tipo aí, ó, vamos crescer. Chega de ser, chega de não saber o que fazem. Não é assim que Jesus falou? Chega, vamos crescer. Porque chega uma hora, não temos que falar isso para os nossos filhos também? Aqueles filhos teimosos que não querem crescer, que não querem progredir, que não querem trabalhar, que não querem estudar. Não tem que, você tem que dar um chute no traseiro dele? Tipo assim, ó, vamos crescer, vamos evoluir, não tem que jogar fora do ninho? Como é que o passarinho faz ninho lá nas alturas, lá com aquele filhote que não quer voar? Já saiu um, saiu dois, três filhotes, o quarto tá lá, teimoso, fica rodando dentro do ninho, né? Já tá com as asas crescidas, cheio de pena, e aí ele não quer aprender a voar. E o que o passarinho faz? Porque ele tem que botar novos ovos. Não é assim na natureza? Ele já está pronto para botar novos ovos, para trazer novas avezinhas para a nossa vida, e o grandão preguiçoso está lá. Aí ele começa a arrumar o ninho, o passarinho faz assim, começa a arrumar o ninho para a nova ninhada, o grandão teimoso lá não quer, e ele vai com a patinha assim, o passarinho chega uma hora que ele, puf, pega o pé e joga o passarinho fora do ninho. Ah, o passarinho cai desesperado lá de cima, né? Mas ele, no meio do caminho ele aprende a voar. Tem que aprender a voar. E aí ele cai no chão, não aprendeu a voar, se machuca, mas se levanta. E aí ele é obrigado a caminhar sozinho. Nós temos que caminhar sozinhos. Temos que aprender a sermos seres melhores, a pegarmos a nossa responsabilidade e sairmos por aí com ela, distribuindo aquilo de bom que a gente adquiriu, que a experiência da vida fez adquirir. Porque a vida nos ensina. Se não for o ensinamento do Cristo pelo amor, vai ser o ensinamento da vida pela dor. Porque o professor do amor é o Cristo, que nos ensina pelo amor, que trouxe os conselhos do Evangelho. Agora, a professora, porque diz que mulher é pior do que homem, né? A professora mais enérgica chama-se vida. Cobra caro, mas ensina bem. Porque com ela, você dobra. Se o ensinamento do Cristo não te ajuda a se tornar uma pessoa melhor, a vida te ajuda. Através da dor. Que ela é a professora da dor. Então a gente tem direito. Deus é tão bom que ele dá até a oportunidade de a gente escolher. Qual caminho que você quer escolher? Do amor ou da dor? A gente escolhe, né? Parece que falta raciocínio, falta tutano aqui na nossa cabeça. Eu escolho o da dor, que é para sofrer, para chorar. Não? E não precisaria ser assim. É só a gente raciocinar. Só ter um pouquinho, sabe? Exercitar, porque inteligência todo mundo tem. Nós já estamos no reino hominal. Nós não estamos mais no reino animal. O animal tá o meu cachorro lá no quintal, o boizinho. Tá no reino animal. Nós estamos no hominal. No reino do homem que já usa sua inteligência. Que ele busca soluções para os problemas da vida dele. Mas é preciso exercitar, raciocinar. Buscar soluções é buscar aquilo que também facilita a nossa vida. Que não me faça sofrer tanto. E o ensinamento do Cristo está aí. O Evangelho de Jesus é o maior manual de conduta moral do planeta. E ele tem a receita para a felicidade. Para a gente tirar aquelas dores do coração, aquelas mágoas, aquela falta de perdão. Porque quem não perdoa vive num inferno.
não tem sossego, porque você fica dia e noite remoendo aquela raiva, aquele ódio. E quando a gente liberta o outro de dever alguma coisa para nós e a gente se liberta também, é felicidade completa. Então nós precisamos fazer esse exercício. E a doutrina espírita, ela nos ensina, ela nos explica de forma racional o porquê disso. Como que nós fazemos? Como que nós podemos nos tornar pessoas melhores, termos melhores atitudes e sermos felizes? Por isso que a gente convida para a Escola de Estudos Espíritas novamente, dia 20 de fevereiro de 2021, 17h45. Vai lá estudar com a gente. Vai lá tirar todas as suas dúvidas. Pode ir lá perguntar, detonar a gente, todas as dúvidas que você tiver. Que a gente vai fazer o possível para te auxiliar a ser mais feliz, a encontrar um caminho de paz, de tranquilidade. Então, misericórdia própria da alma elevada. A gente vai melhorando as nossas atitudes, a gente vai compreendendo melhor como deve ser o nosso comportamento e nós vamos nos tornando mais elevados. Torna a pessoa calma, mansa e caridosa. Quando a gente tem misericórdia, quando a gente sabe perdoar, tudo fica muito mais fácil. Aquilo que eu acabei de falar, a gente se livra do peso. Porque a gente merece paz, sabe? Nós merecemos paz. E o outro também. O outro que fez a coisa errada, não se preocupe, a lei de causa. Porque você fala, mas eu não quero perdoar, eu quero vingança, eu quero justiça. Justiça, né? Que essa palavra é usada de forma muito errada. Que nós queremos justiça para prejudicar a outra pessoa. Mas a justiça, meu bem, é a de Deus. Essa pode ter certeza que não falha. A humana falha. Na grande maioria das vezes falha. Condena pessoas muitas vezes não tem culpa. Liberta outras que deveriam ter, mas não se preocupe. A lei divina não falha. É só você olhar. Olha para o mundo e vê as divergências. Você acha que isso é castigo de Deus ou é a justiça? Com seres em situações totalmente diferenciadas. É só você olhar. Né? Não é castigo. Essas diferenças sociais que a gente vê, físicas, psicológicas, emocionais, não é castigo divino. É justiça. É lei de causa e reação. Então você não se preocupe com o que o outro fez. Se preocupe com o que você vai fazer. Porque a justiça vai funcionar para você também. Se você fizer o mal, se você prejudicar o próximo, aí, meu filho, você pode esperar que para você vai vir na mesma proporção daquilo que você fez e que desejou para o outro. Então é melhor a gente fazer o esforço do perdão, do exercício da misericórdia, da tolerância, para que nós não compliquemos o nosso caminho, o nosso futuro. E quando a gente consegue perdoar, quando a gente deixa passar, quando a gente entende que o outro é um infeliz por ter cometido determinadas atrocidades com você, coisas que te magoaram imensamente, primeiro que a gente aprende na doutrina espírita que ninguém nos magoa ou não gosta de nós de graça. São assuntos mal resolvidos de vidas passadas, aquela pessoa reconhece você nessa vida por intuição de alguém que a magoou primeiro, e aí ele faz para você sem saber, porque a gente vem com o esquecimento, né? Isso a doutrina espírita também nos ensina. A gente vem com o esquecimento e nos deparamos com pessoas na nossa vida que nós não simpatizamos ou que de repente nos enganamos com elas, né? De primeiro momento nós amamos e depois nós somos extremamente magoados. Mas quando a gente vai ver a nossa história do passado, de vidas passadas, fomos nós que tomamos atitude primeiro. E aí aquela pessoa que vem, ela intuitivamente percebe que nós somos algum inimigo, alguém que os prejudicou, e ela acaba nos prejudicando de volta. E aí, de novo, a gente vai tentar prejudicar essa pessoa. É por isso que ficam essas reencarnações, sabe? De vai e vem e essas desavenças. E a gente nunca consegue sair dessa roda da encarnação. Desencarna, daqui a pouco tem que voltar de novo com os inimigos. E desencarna e tem que voltar de novo com os inimigos. Nós precisamos parar com isso. Alguém tem que parar. Para ser mais feliz. A outra pessoa que te magoou, deixa ela por conta de Deus, que ela vai receber o que ela merece, do mesmo jeito que você também vai receber o que merece, de acordo com as suas atitudes. Então, nós precisamos ter mais calma, sermos mais mansos, sermos mais caridosos e, consequentemente, nós seremos muito mais felizes. Agora, o ódio e o rancor. Imagine você com ódio e com rancor. Quem tem ódio e rancor no coração sabe o quanto dói. Sabe o quanto você não tem sossego, você não tem paz. Às vezes já passou um tempo, você até esqueceu da pessoa, mas não pode tocar naquele assunto, né? Parece que brota toda aquela podridão que a gente tem dentro do coração, de ódio, de raiva, vem tudo à tona outra vez. E aí você não tem sossego, você fica ligado mentalmente naquela outra. Você já viu isso quando você tem raiva de alguém? Que você fica de noite ligado com aquela pessoa, magneticamente, em pensamento, desejando ódio e sentindo que a outra pessoa odeia você e desejando ódio. Você não tem paz, é uma vida, é um inferno.
Você não tem sossego quando você tem ódio e rancor no coração. Olha aqui, ó, denota uma alma sem elevação nem grandeza. Porque se a gente deseja o mal para outra pessoa que nos prejudicou, nós somos o quê? Diferente? Não, né? Se alguém te prejudicou e você deseja pagar na mesma moeda, você é o quê? Igualzinho. Você não pode falar, aquela pessoa é pior do que eu. Não, porque você deseja igual. Como que você vai falar que aquela pessoa te prejudicou e que você é melhor do que ela, sendo que você deseja a mesma coisa para ela? Você deseja todo o mal do mundo. Aliás, a gente muitas vezes deseja o dobro. Às vezes a pessoa nos prejudica em determinada coisa, determinada situação, e você deseja o dobro para ela, de tanto ódio que você pega e rancor. Aí você acha que é melhor. E acha até bonito ficar contando pros outros, né? Aí conta pros outros, fulano me prejudicou, e eu quero que aquela criatura receba o dobro, eu quero que ela morra, eu quero que aconteça isso, aconteça aquilo. Você demonstra para quem você está contando que é uma alma sem elevação nem grandeza. Que você é igualzinho, farinha do mesmo saco. Não é isso que diz o ditado? Farinha do mesmo saco, faz igual. Quem faz igual não é diferente, não é melhor. Isso é uma questão de lógica. Olha o raciocínio aí, ó, que nós temos que usar. Nós temos que parar para pensar nas nossas atitudes, que fica até feio, fica ridículo. A gente dizer que a gente é melhor e se fazer de vítima. Ah, eu sou tão boazinha, mas eu quero que aquela pessoa morra. Eu quero que aconteça o dobro para ela, eu quero que tudo que ela fez para mim volte, porque a gente sempre quer em dobro. Não serve nem na mesma proporção, mas Deus não manda o dobro não, tá? Deus é justo. Tudo é na mesma proporção. Embora a gente possa querer o dobro, mas a gente não sabe o que quer, porque se dependesse de nós, o planeta já tinha explodido, né? A gente já está quase indo aí, querendo destruir o planeta, porque a gente tem respeito por nada nem por ninguém. Então, nós queremos que tudo se dane, e é o que está acontecendo. Mas não se preocupe que o negócio vai ter, né, um limite. Porque o Criador, ele fez a criação e a criatura, e tem um limite. Ele vai deixando a gente, que nem criança teimosa, né? Você vai deixando a criança brincar, que aquilo que é meio perigoso, até um certo ponto. Chega uma hora que você vê que o negócio azeda, que o negócio vai ficar feio, você não vai lá e tira o seu filho de lá na marra? Não vai brincar mais porque é perigoso? É a mesma coisa. Nós somos seres ainda infantis na visão do Criador, na visão universal dos espíritos evoluídos. A gente pode ir brincando de ser dono do planeta até um certo ponto. A hora que o negócio ficar feio mesmo, como já está começando a acontecer, o Criador vem e põe limite. Acabou a brincadeira da criançada aí, ó. Vamos crescer? Vamos evoluir? Então, nós não somos melhor que aquele que nos prejudicou. Se eu tiver ódio e rancor, eu vou estar demonstrando para o próprio Criador, para o Cristo, que é o seu representante, e para as pessoas que estão à nossa volta, que eu sou uma alma sem elevação, que eu não sou melhor do que aquele que me prejudicou a partir do momento que eu desejo a mesma coisa para ele, ou pior. Torna uma pessoa ansiosa, sombria e infeliz. Quem aí tem rancor e ódio que é feliz? Ninguém é feliz. Todos nós já passamos por essa situação. Em algum momento da vida, nós tivemos raiva de alguém que nos prejudicou. Nós tivemos determinadas situações de ódio e de rancor. Eu não sou diferente. Todos nós já tivemos isso. E nós sabemos o quanto que é doloroso, o quanto que é difícil conviver com esse tipo de sentimento. A gente fica sombrio, fica infeliz, fica azedo, fica deprimido, fica ansioso, fica fazendo aquela guerra mental com a pessoa que nos... É horrível, horrível. É um sofrimento íntimo horroroso. Você não tem paz, você não dorme, você não come. Agora, quando você perdoa, nossa, desaparece tudo. Aí é uma felicidade tremenda. Quando a gente consegue melhorar a nossa intimidade, a nossa personalidade, quando a gente começa a estudar e observar que não é tão difícil assim enxergar os seres que nos prejudicam com outros olhos, com olhos que eles são mais crianças, mais infantilizados, menos evoluídos, que cometem erros, assim como nós cometemos, porque nós ainda cometemos erros todos os dias, em maior ou menor grau, mas a gente comete erros sim. Então nós não somos diferentes deles. Eles cometeram erros e nós também cometemos. E quem garante que em determinado momento em que a vida nos colocar numa posição de pressão, que a gente não vai cometer um erro muito grande, daquele que a gente fala assim, eu nunca vou fazer aquilo que a pessoa fez comigo. Quem garante? Você se conhece? Você não se conhece. Você não se conhece quando está sob pressão. Esse que é o negócio. Porque vai chegar uma hora que a vida vai nos colocar sob pressão. E aí sim nós vamos mostrar quem nós somos, com as atitudes que nós teremos que tomar. Então nós não podemos criticar as outras pessoas, porque nós temos a mesma personalidade.
personalidade de seres atrasados aqui nesse planeta Terra. Nós somos seres ainda atrasados, seres ainda com dificuldades emocionais. Nós temos que buscar esse equilíbrio todos os dias. No estudo, no trabalho do bem, no trabalho ao próximo. Quando a gente começa a encontrar pessoas com maiores dificuldades do que a nossa, a gente começa a agradecer a vida que a gente tem. Por isso que a gente tem que trabalhar no bem. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que olhar o mundo, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa casa, sair da nossa mesmice e irmos fazer coisas melhores para o mundo. Exercitar a fraternidade, a caridade, que é o que a Casa Espírita oferece. A nossa Casa Espírita oferece para você a oportunidade de exercício no bem, de vir estudar, de ajudar o próximo, para que a gente saia desse quadradinho pequenino que é a nossa vida, dessa mesmice do come, bebe, dorme e procria e deseja mal para os outros. Porque parece que a nossa vida se resume a isso, não é? Comer, beber, dormir, procriar e desejar o mal para os outros. Às vezes até sem a pessoa te prejudicar. Você fala mal do parente, você fala mal do vizinho, você fala mal do trânsito, você fala mal do patrão, você fala mal do empregado. Repara para você ver o seu dia, como você é uma pessoa azeda. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos exercitar fraternidade, amor ao próximo, buscar felicidade, que é o que o trabalho no bem nos proporciona. Nós precisamos sair dessa nossa zona de conforto, que na verdade de conforto não traz nada. Pode trazer apenas um conforto material, mas o conforto que nós temos que ter, a felicidade e a paz é aqui, dentro de nós, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Então, ódio e rancor tornam uma pessoa ansiosa, sombria e infeliz. Deus nos criou para a felicidade. Quem não perdoa não pode ser feliz. Deus nos criou para o exercício da fraternidade. De novo, trazendo um mandamento maior do Criador do universo. Esse mandamento do Criador, que o Cristo, que esteve mais próximo de nós, veio trazer. De novo, nós vamos falar, é uma lei para todo o universo, é uma lei sideral. Para todos os planetas, porque todos os planetas têm vida, né? Nós não vamos achar que somos só nós nessa imensidão. Seria ter uma memória, assim, uma cabeça muito pequena, que nessa imensidão, só nós aqui, só o planeta Terra é habitado, que só nós nos comunicamos uns com os outros. Não. Existe vida de várias formas e milhões iguais às nossas, no mesmo estágio que nós. Estágios mais inferiores, estágios mais superiores, porque a nossa busca é da evolução. Existem milhões por todo o universo, que o mandamento é um só, lei de conduta, lei de fraternidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quem não exercita essa lei é tremendamente infeliz. E Deus quer que a gente seja feliz. Quando a gente começa a exercitar essa lei de fraternidade, essa lei de amor ao próximo, de observar o mundo, sabe? De estarmos inseridos no coletivo, não no nosso individual ou no nosso casulo, só da nossa família, eu só amo meia dúzia, né? Que é a nossa família. A gente tem que começar a aprender a gostar de outras pessoas. Amar também a gente não sai amando por aí também com tanta facilidade, não. Mas ter simpatia, gostar, ter um pouco de misericórdia, isso a gente consegue fazer sim. E com aquelas que a gente não gosta, porque tem aquelas que a gente não gosta mesmo, que a gente detesta, né? Porque infelizmente é assim. A gente vai aprendendo também a conviver, pelo menos a não desejar o mal, a não ficar, sabe, nesse pensamento de vai e vem, de ódio, a não querer se vingar, a não ficar revidando na mesma moeda, porque a gente demonstra que é inferioridade moral e a gente não é feliz. Deus nos criou para a felicidade e quem não perdoa não pode ser feliz. E por que os misericordiosos obterão misericórdia? Fala, mas por que Jesus falava isso? Por que os misericordiosos obterão misericórdia? Porque a gente já falou nisso, vamos repetir. Nós somos regidos pela lei de causa e efeito, que é estabelecida pela justiça divina. O que é lei de causa e efeito? Aquilo que eu faço vai retornar para mim. A gente poderia chamar de lei do bumerangue, aquilo que vai e volta, não é assim que aquele brinquedo faz? No universo não tem espaço para maldade. A gente aprende isso. A gente tem que aprender isso de uma vez por todas. No universo, a vibração do universo é só de amor. O Criador impregnou o universo de amor, de fraternidade, de caridade. Quem inventou a maldade, quem inventou o egoísmo, o ego, somos nós. Ego vem de eu. Eu sou egoísta, eu quero as coisas do meu jeito, que as pessoas fazem do meu jeito. Você não é assim, não, na sua família? Vê aí quem é você. Bastou alguém da sua família, do seu trabalho, te contrariar,
Pisou no seu calo, o que você vira? Você deixa de ser hominal e volta a ser animal, né? Não é assim que fala? Eu viro bicho? Não é esse o ditado que o pessoal fala? Não pisa no meu calo que eu viro bicho? Ah, você deixa de ser humano para virar bicho. Ai, que feio. Isso daí é até horroroso da gente falar. Não pisa no meu calo que eu viro bicho. E vira mesmo, né? Você volta para o reino animal totalmente irracional. E alguém prejudicou, você muitas vezes não mede as consequências para pisar em cima da pessoa, para desejar o mal. E aí entra a lei de causa e efeito. Tanto para quem te fez o mal, quanto para você que também está querendo fazer e está desejando. Porque a gente aprende que pensar também é a mesma coisa, viu? Pensar, você cria vibrações que vai atingir aquela pessoa. Então o universo não tem lugar para pensamento de ódio, de raiva. Funciona a lei de causa e efeito, a lei do bumerangue, volta para você. Você pode até desejar o mal, tentar fazer o mal, mas o universo vai continuar a sua jornada e as coisas vão retornar. O gira-gira da vida, que a gente fala, o gira-mundo, por assim dizer, falando do gira-mundo, vai girar o planeta, os anos vão passar e aquela situação que você fez alguém passar vai retornar para você. Se não for nessa vida, será numa próxima encarnação, mas não escapa. É lei de causa e efeito, de ação e reação. Não pode fazer o mal no universo, ele volta para você. Cada vez que você faz o mal, é como se você carimbasse no seu passaporte de viajante sideral algo que você tem que pagar. É uma dívida que você faz. Carimbou no seu passaporte, aquilo lá vai retornar para você nessa sua viagem pelo universo, o seu passaporte está manchado. Tem algo que você vai ter que refazer. Aí os mecanismos da reencarnação, os mecanismos da própria vida vão fazer que retorne para você o mal que você fez para o outro. Por isso que eu digo, não precisa ficar preocupado com quem te magoou, com quem te machucou. Vai voltar para ele, não precisa ser você o instrumento disso. Porque se for você, você se iguala a ele, você faz o mal para outra pessoa, aí retorna para você também. Então, se você estiver fazendo, se eu estou falando com uma pessoa que está fazendo mal para alguém, cuidado, vai voltar para você. E se eu estou falando para uma pessoa que recebeu o mal de alguém, perdoa. Deixa que volte só para ele, porque se for pagar na mesma moeda, vai voltar para você também. Porque a lei é da fraternidade, é igual para todos. A lei divina é tão fantástica, gente, ela é tão fantástica que a gente tem que parar para raciocinar. É igual para todos. Não existe privilégio no universo. Deus quer que todos os seus filhos, todos nós que somos irmãos, nos respeitemos e nos amemos de forma igual. É igual uma família que tem 10 filhos. Você não quer tudo igual para os seus filhos? Você não quer que todos se amem? Que pai e mãe que gosta de ver os filhos se degladiando? Nenhum, né? Em sã consciência, nenhum. Você não quer o bem-estar de todos os seus filhos? Você não ama todos iguais? Nós que não sabemos amar, queremos isso para os nossos filhos, você imagina o Criador. Então nós temos que raciocinar, nós temos que ser mais inteligentes. Nós temos que buscar essa felicidade. E aí a gente fala, ah, mas o outro não faz. Mas não é o outro que tem que fazer, é você. Primeiro que é você que está escutando essa palestra, não é? Essa palestra não é essa explanação, porque palestrante a gente não é. Essa reflexão do Evangelho hoje, não é você que está escutando? Se é você que está escutando, é para você. Caiu para você, meu filho, porque estava destinado a você. Quem tem que mudar é você. A outra pessoa, o momento dela ainda não chegou. Se esse momento chegou para você, é você que tem que fazer o esforço de mudar. Se o momento chegou para você de ir na casa espírita, uma reunião pública, ouvir o Evangelho, tomar um passe, de estudar no sábado, de fazer a caridade no domingo, é para você que chegou. Não fica pensando que quem tinha que estar ouvindo isso aqui é fulano, ciclano. Não, vai chegar a hora dele. Quem tinha que estar ouvindo é você mesmo que está ouvindo aí. Você que precisa mudar. Essa mensagem chegou para você. Então busque, porque na lei de causa e efeito é implacável. Observa a sua volta. Sai do seu mundinho e observa o mundo. Olha as diferenças do mundo, em todos os aspectos. Não é castigo de Deus. É lei de causa e efeito, de ação e reação. É justiça divina. Pensa nisso, raciocina. Porque os misericordiosos obterão misericórdia. Continuando. Do modo como agimos para com os outros, agirão para conosco. Essa é a lei de ação e reação. Tudo volta. Tudo. Na mesma proporção. Não adianta desejar o dobro. Nem o mal, nem o bem, né? Não adianta, ai Deus, eu fiz o bem, eu quero receber o dobro. Nananina, não. É na mesma proporção que vai vir para você. Mas já tá bom, né? Porque se você fizer o bem e receber, na mesma proporção tá bom. Mas a gente não deve fazer o bem esperando receber.
A gente deve fazer o bem porque a gente já adquiriu esse grau de entendimento, já evoluiu um pouquinho, nos tornamos almas mais elevadas. É por isso que nós devemos fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o ditado. Porque senão, do jeito que agir com os outros, vai voltar para nós. Invariavelmente, é só uma questão de tempo. Tem gente que vem mais rápido, né? Você faz hoje, amanhã, lá na esquina já acontece, já retorna. Outros demoram um pouco mais, mas não falha nunca. Cada um naquele período em que é necessário o aprendizado. Porque nós temos que estar preparados para o aprendizado também, não é? Sempre receberemos os efeitos das nossas ações. Sempre. A gente não escapa da lei de ação e reação. Aí tem um alerta de Jesus, né? Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai vos perdoará os pecados. Jesus falava nesse termo. Você não tem, não? Pecado para ser perdoado? Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mas porque ele não quer? Não, porque existe uma lei. O perdão de Deus, gente, tá assim, ó. Ele representa as oportunidades de reparação dos nossos erros, possibilitadas pelas leis divinas. Então, nós não podemos ascender no nível de evolução espiritual que eu falo, se nós ainda desejarmos o mal. O fato de falar que Deus não nos perdoa, não é que ele não nos perdoa, não. Claro que ele nos perdoa. Sempre, eternamente. Sempre vai nos perdoar. Mas a necessidade de reparar o erro é nossa. Essa não tem escapatória. Não adianta você chegar para ele, me perdoa de todos os erros que eu fiz. Sim, eu te perdoo, mas você vai voltar para reparar. Sabe aquela questão da oferenda? Porque tem gente que adora, né, levar flor para santo na igreja, para Jesus, para Deus, e fazer oferenda, que antigamente se fazia muito isso, né? Hoje em dia eu já nem sei, nem tanto se faz. Mas tem gente que tem essa mania, né? Ir lá para o Senhor, Senhor, fazer prece, rezar, Senhor, Deus, eu te amo, me ajuda, não sei o quê, não sei o quê. Mas Deus não quer que você fique falando que ama ele, fique levando presente para ele, se você está magoado com algum dos seus irmãos. Nós vamos ver isso no Evangelho também. Reconciliar-se com os adversários enquanto caminha com eles. Não adianta você ficar amando a Deus e você ainda ter algo contra o seu irmão. O que ele vai pedir? Para você reconciliar com o teu irmão primeiro. Antes de vir aqui me paparicar. O termo seria esse, na nossa linguagem. Deus fala, antes de vir aqui me paparicar, meu bem, você vai se reconciliar com o teu irmão. Não é isso que você, como pai e mãe, quer com os seus filhos? Dois lá brigaram feio e não se falam. Aí um deles vai lá paparicar você. Puxar o seu saco, por assim dizer. Chega lá, mamãe, eu te amo, mamãe trouxe um presente para você. Se você for uma boa educadora, você vai falar para ele assim, muito obrigado, meu filho, mas só que antes de você me dar esse presente, o presente que a mamãe quer, qual é? Que você vá se reconciliar com o teu irmão. Que você faça as pazes com o teu irmão. Isso tem lógica ou não tem? Você acha que o Criador é diferente de nós? Se nós somos a sua semelhança, a gente tenta, né? Aprender um pouquinho com ele. Tudo que nós somos, nós temos na intimidade o Criador dentro de nós. Nós tentamos ter condutas um pouquinho melhor, das boas que a gente tem, né? Porque a maioria é ruim. Mas das boas que a gente tem, nós tentamos ser semelhantes ao Criador. Aí você acha que você vai chegar para o Criador e ir lá paparicar o Criador e ele vai falar para você, ah, tudo bem, você está perdoado. Não, ele vai mandar você reparar os erros com o teu irmão. Do mesmo jeito que você, como pai e mãe, bom educador que é, vai fazer com seus filhos. Pedir para que ele repare os erros. Então, olha, o perdão do Criador, ele representa a oportunidade de reparação. O teu perdão para o teu filho representa o quê? A oportunidade do teu filho ir lá reparar os erros com o outro irmãozinho dele, com o teu outro filho. O Criador é a mesma coisa. Estão vendo o raciocínio, gente? Como é fantástico? E como é simples também, é que nós não queremos entender. Precise reparar, sim, com o seu irmão. Esse é o perdão de Deus. A oportunidade de reparação. O perdão na visão espírita é o quê? Não revidar a ofensa, não ficar querendo o mesmo. A pessoa magoa a gente, aquilo que a gente já falou aqui. A gente revida, a gente quer o dobro, a gente quer que a pessoa, sabe, fique em situação pior do que aquela que a gente acha que ela fez conosco. Então, no mínimo, você quando já conseguiu compreender as leis de ação e reação, de causa e efeito, né, da nossa vida, no mínimo, você não pode revidar se a pessoa te ofendeu. Sabe? Não revide, porque fica pior para você. Não alimente mágoa e rancor, porque você não tem paz. Não tem tranquilidade. Sabe? Você faz da sua vida um inferno. Quem já vivenciou isso, essa questão,
de raiva, de querer revidar, de mágoa, sabe o quanto que é doloroso. Então, dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que a gente não deve alimentar mágoa e rancor. Deixa o tempo passar. As coisas vão acontecer dentro daquilo que tem que ser, dentro da lei divina, dentro da lei de causa e efeito. A outra pessoa que errou, tadinha, tem que ter mais dó e pena, porque o que é dela está guardado. Sabe que ela já plantou? É só questão de esperar aquela semente má crescer, ela vai ter que colher. Mas não porque você quer. Você não deve desejar isso, não. Mas porque é da lei. Porque aquela que você plantou também vai crescer e você vai ter que colher. Então, nós temos que estar sempre atentos com qual o tipo de semente que nós iremos plantar, porque o que é que nós queremos colher ali na frente. Não criar obstáculos à reconciliação. A pessoa quer se reconciliar e eu não quero. Mas que tipo de espírito é você? O que você está aprendendo no ensinamento de Deus? Do Criador? A pessoa quer ser... Porque se você faz um erro, que fez já muitos na vida, com certeza, e que vai fazer outros tantos, e que ainda faz, e muitas vezes precisa chegar para outra pessoa que quer se reconciliar, você não gostaria que ela te aceitasse? Que desse o abraço do perdão e começasse uma nova jornada de amizade? É assim. Não precisa ser de amor, né? Tem certas situações que a gente fala. A gente não pode ser, né? Ter ilusão o suficiente, assim, uma ilusão relacionada aos nossos sentimentos. Mas, assim, exercício de fraternidade, sabe? Exercício de reconciliar, de tentar uma nova jornada, de tentar suportar aquela pessoa, de até gostar de enxergar as qualidades que ela tem, até um dia aprender a amar, a gente tem que ter. Eu não posso colocar obstáculo à reconciliação, porque aí você demonstra a sua baixeza moral mesmo, né? Demonstra que você não aprendeu nada. E aí, dentro da doutrina espírita, nós estamos falando também para os trabalhadores espíritas, se você não permite que a pessoa se reconcilie, que moral que você tem depois para fazer prece, para fazer palestra, para, né? Fica difícil. Porque você demonstra que é do mesmo nível. Se uma pessoa fez o mal, você não permite, né? Farinha do mesmo saco, como a gente diz, né? Retribuir o mal com o bem. Vai fazer o mal para ela. Ela fez para você, você vai fazer o bem. Vai fazer prece, vai desejar o bem. Sabe? Vai mostrar que você é melhor. Porque ser melhor, a gente repete, não é fazer igual. Quem faz igual não é melhor, é igual. E se tiver conhecimento, então. Se tiver conhecimento dos ensinamentos de Jesus, dos mandamentos de Deus, da doutrina espírita, ou seja, de qualquer igreja que você frequente, se você tem conhecimento dos ensinamentos do Cristo, você é pior do que aquela pessoa que fez o mal se você não sabe retribuir com o bem. É até pior, porque quem não sabe, às vezes a pessoa que faz o mal pra gente, ela não sabe, ela não conhece o Cristo, ela não frequenta igreja, ela não recebe nenhum tipo de conhecimento, ela não faz o bem mesmo pra ninguém. Se não faz pra ninguém, não vai fazer pra você também. Não é? Agora, você já está inserida num grupo religioso, você tem que ser melhor. A sua atitude tem que ser melhor. Retribuir o mal com o bem, esquecer a ofensa recebida. Essa é a parte mais difícil, né? Nós sabemos que esquecer a ofensa recebida é a parte mais difícil, é a que mais demora. Mas conforme a gente vai exercitando as outras, de não revidar, de deixar se aproximar, aí com o passar do tempo, a gente vai esquecendo realmente. A gente vai vendo que aquilo já não tem mais tanta importância na nossa vida, porque irão vindo outras situações que vão nos trazendo felicidade e que vão acobertando aquela que nós achamos que nos magoou. Mas quando a gente se aprofunda no estudo da doutrina espírita, das leis da reencarnação, do mal que nós fizemos em outras vidas, aí a gente vai ver o seguinte, que essa ofensa, na verdade, foi aquilo que a gente merecia. Diante da maldade que a gente fez para essa pessoa em outras oportunidades lá no passado, em outras encarnações. Porque ninguém recebe o mal de alguém de graça. Não é isso, não existe isso. Se fez o mal para você porque não simpatizou com você de alma para alma. Alguma coisa intuitivamente ela teve com que ela não gostou e que fez ela tomar esse tipo de atitude. E quando a gente vê lá no nosso passado, quando a gente desencarna, nós temos acesso às nossas vidas anteriores, aí nós vamos ver que quem fez primeiro o mal fomos nós. E que de repente esse mal que a gente recebeu hoje é apenas uma reparação. Que nós tivemos oportunidade daquele que nós fizemos. E aí, nessa vida, se a gente já está um pouco melhor, compete a nós esquecer a ofensa recebida, pagar o mal com o bem e todas as outras coisas que nós já vimos por aqui. Aí vem o esclarecimento de Kardec, né, lá no Livro dos Espíritos,
quando a gente erra. Porque quando a gente erra, a gente passa por 3 fases, né? Todos nós, quando nós erramos. Nós temos 3 fases na nossa vida para a nossa mudança de atitude, mudança de conduta. A primeira fase, depois que a gente errou, que a gente fez o mal para alguém, para todos os seres chega o arrependimento. Todos. Para você também chegou, não chegou? Dá uma olhada aí na história da sua vida, os erros que você cometeu e aqueles que você se arrependeu até hoje. Porque tem alguns que você não se arrependeu ainda, né? Mas vai se arrepender do mal, porque a gente não deve fazer o mal para ninguém. Pensa aí naquilo que você fez, e atitudes que você tomou e que você se arrependeu. A gente se conscientiza do erro. Você que fez o erro e aquela pessoa que fez para você também, porque a fase é para todos, viu? Nós temos que ter visão ampliada, nós não estamos achando que isso aqui é só para nós, não. Nós temos que ter uma visão ampliada. Aquela pessoa que fez o mal para você, ela vai passar pela mesma fase, ela vai se arrepender, que é a conscientização do erro. Ela se conscientiza de que ela errou. E aí ela começa a buscar como que eu vou reparar. Aí vem a segunda fase, que é a expiação, ou seja, a fase do sofrimento. Além do arrependimento, ela entra numa fase de sofrimento. Você já quando cometeu algum erro, você não começou a sofrer, começou a se culpar, a se questionar por que que você fez aquela atitude, por que que você magoou tal pessoa. E mesmo que você não tenha se arrependido, a vida vai te colocar em situação de sofrimento. A vida te coloca. É o retorno que a gente falou. A lei de causa e efeito, de ação e reação. Quando a gente faz o mal, aquele até que a gente de repente precisa ir preso na cadeia, prisão de cadeia não resolve nada, porque a maior prisão do ser humano é essa aqui, ó, da consciência. Quem aí já não teve preso na consciência por atitudes erradas que tomou? É essa que a gente tem que se libertar. É a segunda fase que a gente entra quando a gente comete um erro. Todos sem exceção. Por isso que a gente não deve desejar nem o mal para quem fez o mal para nós, porque vai vir para você um problema de consciência seríssimo, vai vir um sofrimento terrível, vai vir aquele momento da expiação. E se não for muitas vezes na consciência, vai ser na própria reencarnação, quando você faz o mal para alguém. A gente já falou que a lei de reencarnação vai trazer você para situações iguais àquela que você proporcionou para outra pessoa. Você entra numa fase de expiação de sofrimento. E a terceira fase é a nossa oportunidade de reparação. Reparar o mal com o bem. Quando a gente se livra do remorso de ter feito o mal. Quando a gente se livra daquela questão da expiação do sofrimento moral, e a gente se liberta, e aí outras pessoas nos dão a oportunidade de reparar. O Criador coloca situações, coloca pessoas à nossa volta, capazes de nos dar a mão para a gente reparar. A gente entra na terceira fase, que é a possibilidade de reparação. Porque o mal não existe. O mal, na verdade, é apenas uma deturpação de conduta. É a forma como aquele espírito mais infantil enxerga o mundo, igual a criança. A criança não faz maldade porque ela é má. Ela faz maldade por falta de experiência, não é assim? Muitas vezes por falta de ensinamento, de educação. Então, muitas vezes a criança vai lá e taca, você fala para ela, olha, não põe a mão na chama do fogão que queima. Mas a criança é teimosa, é birrenta, ela acha que ela é a dona da verdade. Você fala, não põe a mão na chama do fogão que queima. Mas ela tem o livre-arbítrio, não tem? Aí você virou as costas, a criança acende o fogão lá e taca a mão lá para ver o que aquela chama amarelinha bonita faz. Queima a mão. Queima. E aí? O que vai ter que acontecer? Ela não teve, ela recebeu a informação, mas ela quis tirar por conta própria a experiência. Tacou a mão no fogo, queimou. Qual vai ser a consequência? Vai ser a dor, vai ser o sofrimento, não tem que pagar o preço da atitude? E aí, com o passar do tempo, você não vai lá, você não vai ajudar, você não vai fazer um curativo, você não vai esperar passar o tempo do sofrimento para depois ela aprender? Pôs a mão no fogo, queimou, nunca mais ela coloca? A vida é assim, o exemplo é bem michuruca, né? Bem simplesinho. Mas a vida é assim. Nós tomamos atitudes achando que nós estamos o certo. Quem faz o mal para nós, ou para o mundo, ou para as pessoas, toma atitude porque acha que está certo. Naquele momento é a visão dele. Só que ele toma atitude, depois ele vai ter que reparar. Ele vai sofrer por um período, ele vai ver que ele fez errado, né? Vai retornar para ele o mal, assim como retorna, né? Por lá, pus a mão no fogo, retornou para mim o mal.
que eu mesmo fui fazer, queimei a mão, vai ter que demorar para sarar. E depois a gente repara o erro. Aí você que queimou a mão por teimosia vai ensinar outras pessoas que não se deve colocar a mão na chama do fogão para não queimar. Vocês estão entendendo o raciocínio da coisa? Como que funciona a nossa vida? Ela funciona dessa forma. Aí aquele que errou e que depois ele aprendeu, ele vai reparar o mal com o bem, ele também será um novo instrumento do bem para ensinar outras pessoas que não se deve fazer o mal. Então, o mal, ele é passageiro, ele não é para sempre. É uma visão deturpada que a pessoa tem da vida, que a experiência, a justiça divina, as reencarnações, o caminhar na sua jornada evolutiva, vai fazer com que ele aprenda. E se a gente já aprendeu, já está um pouquinho melhor, já tem mais estudo, já tem mais consciência, nós é que temos que dar o exemplo. Nós precisamos, né, dar a oportunidade para essas pessoas que erraram de melhorar, de se tornarem pessoas melhores quando elas já se arrependerem, do mesmo jeito que nós também já fomos muito maus. Ninguém aqui é santo, não. Esse planeta aqui é espírito atrasado só, é planeta de expiações e provas. Nós somos espíritos moralmente atrasados, que fazemos mais o mal do que o bem. Muito mais o mal do que o bem. E quando nós nos arrependemos, nós não queremos que as pessoas, que o próprio Criador, que o Cristo, que as pessoas à nossa volta nos acolham, nos perdoem, nos ensinem a caminhar no bem. Então é assim para todo mundo. Por que eu tenho que desejar o contrário para o outro, que errou comigo? Você não é santo também? Então essas são as reflexões nossas, do nosso evangelho de hoje. Nós precisamos enxergar o mundo com outros olhos, as pessoas que nos prejudicam com outros olhos. Nós precisamos estudar, nós precisamos melhorar os nossos sentimentos, ter mais controle das nossas emoções. Por isso que a doutrina espírita é capaz de nos ensinar a sermos pessoas melhores, a termos mais autocontrole, a enxergarmos o mundo com olhos diferentes, com olhos de mais fraternidade, de mais caridade. O mundo não tem mais tempo para mesquinharia, para pessoas com atitudes medíocres, não dá mais. Para a gente ficar nesse mimimi, sabe, do tititi, não dá mais. Sabe, o planeta precisa melhorar, ele vai passar por um período de mudança, que aí você acredite ou não, né? Porque a maioria não acredita, mas o tempo vai mostrar, as coisas vão acontecendo e vai mudar de nível para o planeta de regeneração. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores, porque a gente não quer ser feliz, a gente não quer igualdade, fraternidade, amor ao próximo, para todos. Então nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos fazer a nossa parte. Você que está assistindo essa reflexão, é você que precisa mudar. A mudança que você quer ver na sua vida começa em você. E a Casa Espírita é capaz de te auxiliar a encontrar essas ferramentas para ser mais feliz. Então visite a nossa Casa Espírita, terça-feira, toda terça-feira às 20 horas, nós temos reunião pública. No sábado, agora dia 20 de fevereiro de 2021, começa a nossa Escola de Estudos Espíritas. Vai lá estudar conosco, tirar todas as suas dúvidas. Domingo, nós temos a nosso posto de assistência, onde a gente tem a oportunidade de exercitar o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade, de visitar os lares. Então, vai conhecer a nossa casa, nós convidamos você. Segunda-feira, você está precisando de uma conversa fraterna? Está precisando desabafar? Vai lá, a gente tem a triagem, a conversa fraterna na segunda-feira, onde você pode desabafar, conversa totalmente sigilosa, só fica entre nós, para que você possa colocar as suas dificuldades e a gente mostrar para você o caminho da felicidade, toda segunda-feira, às 20 horas também. As informações vão estar aqui embaixo, no box de informações, e a gente aguarda você, para que você também possa ser uma pessoa mais feliz, mais fraterna, e encontrar o seu caminho na vida. Tá certo? Então, a nossa reflexão do Evangelho para hoje era essa. Na semana que vem a gente se encontra novamente. Vamos fazer a nossa prece. Que Jesus nos abençoe. E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver.
Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.